Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live de hoje. Já já o nosso convidado está entrando por aqui. O Aberaldo Fernandes, lá de Goianésia, de Goiás, de um povo que eu tanto amo. Boa noite, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Em alguns minutinhos já vamos começar. Boa noite, Damares, tudo bem? Grande Neto Zago! E as tretas, tá resolvendo muita treta por aí? Boa noite, pessoal da Atlética. Valeu, Neto, tudo bem? Aguardando só uns minutinhos aí para o nosso convidado entrar. Fiz o convite esperando ele entrar para a gente começar. Ah, da bateria. Isso aí, menino. Mas tamo junto. Atlética, bateria da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Esperando só o nosso convidado. Já mandei mensagem para ele entrar, para a gente começar esse bate-papo. Boa noite, Carlos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Só um minutinho. Nosso convidado está chegando aí, professor Aberaldo, palestrante. Chega aí. Boa noite, Aberaldo, eu não estou te vendo. Boa noite, eu vou ligar a câmera, só um minutinho. Beleza. E o som, pessoal? O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Eu vou colocar um fone de ouvido aqui para ver se melhora. Espera aí. Teste som. Estão me ouvindo? Oi. Melhorou, mas Então, tá pegando ouvindo da aí? boca para baixo, Aberaldo. Vou regular aqui. Isso. Agora sim. E aí, meu amigo, Legal. como é que tá? Tudo bem? Joia, tranquilo? Beleza. Pessoal que está acompanhando. Prazer de conhecer ao vivo. Prazer. Você está me ouvindo bem, Aberaldo? Oi? Você está conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo bem? Não, seu som Me tá ouve? baixo para mim. O meu tá baixo. Tá.
é que eu vou fazer para regular esse som aqui mais alto, hein? Deu uma melhorada. Melhorou um pouquinho? Espera aí, deixa eu... Acho que agora... Fala alguma coisa aí. Agora ficou mudo. Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo e ao vivo às vezes não tem a tecnologia que nos atrapalha. Peço só um pouquinho de compreensão para todos, para a gente começar a live. Não estou te ouvindo, Aberaldo. Nada. Deixa eu ver se é o meu aqui. Você me ouve agora? Perfeitamente. Agora tá. Beleza, seu fone de ouvido melhor. Ah, eu pus o fone aqui também, não estava dando certo. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Desafio, né? Desafio. Essa é a tecnologia. É o primeiro desafio de hoje. O primeiro desafio. Então vamos lá, vou apresentar o Aberaldo a todos vocês. Eu estou recebendo aqui no meu Instagram o Aberaldo Fernandes, ele que é diretor da Unopar e gestor da Unopar em Goianésia, em Goiás, um povo que eu tanto amo, Jataí, Joviana, Ponta Linda, aquela região ali, e também o povo de Anápolis, agora Goianésia, né? O Aberaldo ele é palestrante motivacional e também pregador da Santa Igreja Católica. Seja bem-vindo, Aberaldo, para a gente fazer esse bate-papo. E esse bate-papo ele tem o título Enfrente os desafios da vida ou sucumba. Aberaldo, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quais foram os desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória pessoal, profissional, para a gente começar o nosso bate-papo? Bom, eu falo muito que a nossa vida, o primeiro desafio nosso é quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, né? Quantos queriam nascer, quantos correram para nascer, mas Deus escolheu por a gente, né? Então, o primeiro desafio começa ali, né? Esse desafio, a corrida para nascer. E no meu caso, como eu eram 5 irmãos, eu perdi 3. Perdeu três filhos. E eu fiquei com uma deficiência conhecida como distonia. Distonia? E eu digo, sim, muito que eu tinha duas escolhas. Ou eu acreditava que com a força de Deus eu venceria, ou eu me entregava à minha deficiência como um coitado que não dá conta de nada e cuidar dos meus pais. Eu preferia a primeira opção, acreditar que eu ia vencer, que eu ia conseguir, mesmo contra médicos que diziam ser impossível, neurologistas, todos os médicos que minha mãe dizia é impossível. Mas foi possível, porque eu casei, eu tenho 2 filhas formadas, eu sou diretor de uma universidade há 18 anos, pregador, palestrante, porque eu quis desafiar, eu não quis fugir do desafio. Isso é interessante, Aberaldo. Traz uma lição para a gente, né? Você nasceu, como diz assim, com uma limitação física e para a ciência foi desacreditado, né? Para a ciência era aquele cara que poderia ficar na cadeira de roda, aquele cara que ia ficar dependente totalmente das pessoas, que não ia ter futuro. Mas você, com toda dificuldade,
você conseguiu escolher o caminho, vamos dizer assim, da graça de Deus. Aceitou aquela condição que Deus te deu e continuou lutando, continuou lutando. Muito linda a sua história para a gente começar. E hoje, o que você vê na vida, Beraldo? Vamos trazer para a realidade da humanidade. Qual que é o principal desafio para a humanidade hoje? Porque assim, a gente vê que as pessoas buscam tanta felicidade, buscam tanto viver pelo propósito, mas as pessoas não sabem nem o que é felicidade, não sabem nem o que é propósito. O que você pode dizer das pessoas viverem nesse desafio da vida corrida e nesse sentido de buscar os sonhos pessoais? Eu acho que o primeiro grande desafio da humanidade é reconhecer-se filho de Deus, imagem de um Deus poderoso, e entender que eu posso muito mais do que eu imagino. Porque as pessoas estão desistindo da vida, dos desafios, porque perdeu-se a esperança. E a esperança só está em Deus, em Jesus. Só Ele. Não existe esperança em pessoas. Todo mundo pode nos magoar. Todo mundo vai um dia pisar no nosso calo. Todo mundo um dia vai nos contrariar. Só Deus é impossível de desagradar o ser humano. Então, assim, o maior desafio hoje que eu vejo, onde eu passo, com as palestras e tudo mais, o feedback que eu recebo, é o seguinte: eu não tenho mais esperança, eu perdi a esperança. Quer dizer, perdeu por quê? Está longe de Deus. Deus é a esperança. Ô Beraldo, é interessante essa fala sua, quando você fala que nós temos uma identidade. Nós nascemos como filhos de Deus. E eu tive uma experiência na vida que quando a gente não cria os filhos dentro da igreja, a gente vai vivendo pelos valores do mundo. E eu passei uma parte da minha vida vivendo pelos valores do mundo, né? Só que você busca os seus objetivos sem estar em Deus, parece que falta algo, parece que falta o vazio. Aí, às vezes, você sente dificuldade, vem o medo, vem a insegurança, ou vem a vaidade, vem o orgulho, porque você não tem Deus. E quando você toma posse dessa identidade de Deus, você é filho de Deus, você é filho do Rei Altíssimo, você sabe, igual na sua história, você pode passar por tudo, toda dificuldade que você vai vencer, em nome de Jesus. Então a sua história, ela traz esse exemplo, né? De que quando você toma posse dessa autoridade de filho de Deus, cara, qualquer condição que a pessoa vive, ela vai passar. Mas aí, Beraldo, nessa questão... Professor, assim, Pode falar. Muitas vezes a gente é desafiado a acreditar no impossível. Desafiado. Porque muitas vezes, quando eu vou pregar, principalmente pegar a cura interior, pegar a cura física, as pessoas perguntam: por que Deus não te curou? Por que você prega cura e Deus não te curou? Olha o desafio. E eu digo assim: Deus me curou. Por quê? Ele me fez falar para você ouvir. Ele curou minha dicção para você entender. Ele me faz andar, ficar de pé. O que ele deixou é para confundir as pessoas. Porque quando eu chego num lugar para pregar, que ninguém me conhece, a primeira coisa que eu fico assim, ó: quem é esse? De onde veio? Cadê a mãe dele? Quem cuida dele? Aí quando prega, fica assim, ele prega, ele fala. Então assim, às vezes as pessoas põem também em Deus um fardo desnecessário. Deus me curou, sim. Estar aqui hoje de pé falando com vocês é um sinal que Deus me curou. O que ficou é para confundir, para dizer assim: Deus existe. Ele está mostrando que Deus existe. Isso é perfeito, isso é muito bonito. Porque eu costumo dizer, eu vi uma palestra aqui na universidade recentemente, o palestrante ele falou o seguinte: que Deus ele faz o sobrenatural e o natural
é o do homem. Então, Deus age na sua vida, Aberaldo, de forma sobrenatural. E para você buscar os seus sonhos, os seus objetivos, depende de você. Depende da sua vontade, da sua energia, da sua busca. Aberaldo, aí eu quero te perguntar, com base na nossa história, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma vida, alguns têm história de dificuldade, de alegria, de sofrimento, sofre mais, sofre menos. Com base nas histórias de cada um, mesmo com as diversidades, mesmo com os fracassos, com as quedas, como nós podemos aprender com essas dificuldades que a gente vai encontrando, com essas pedras de tropeço que a gente vai encontrando durante a vida? Aí é que dá, né? Se eu vejo a dificuldade como algo para mim deixar, estagnar, me dar como coitado, ou vejo uma dificuldade como oportunidade de crescimento. Ainda como é que eu vejo a dificuldade presente? Se eu vou me afogar nela, ou se eu vou usar ela como um meio de crescimento para que eu chegue a outros lugares. Porque se eu fosse, por exemplo, se eu fosse me entregar as várias dificuldades, desafios que eu já enfrentei na vida profissional, familiar, pessoal, eu não estaria aqui hoje. E eu sei que virão outros desafios. Então, assim, o importante é eu olhar para a dificuldade e dar a ela o lugar dela. A dificuldade é para eu entender que sozinho eu não consigo, entender que eu preciso de Deus, porque se não tiver dificuldade, o ser humano que hoje já está longe de Deus, estaria muito mais longe ainda de Deus, muito mais longe. Recentemente agora minha esposa conversando comigo, de uma amiga nossa que não busca Deus, nem fala com Deus, de repente precisou de alguém no hospital, na UTI, ela clamando a Deus pela pessoa. Então, quer dizer, não precisava disso, mas a gente tem que entender que nas dificuldades que existem, é só para me entender que sozinho eu não sou ninguém, que eu preciso de Deus. Por isso que Jesus diz no Evangelho, João 16:33, no mundo terá dificuldade, aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Aí é que está a diferença, a coragem por vencer. Beraldo, você está falando de coragem, e hoje fala-se muito em resiliência, né? Você tem que ter resiliência, tem que viver com resiliência. E como nós podemos desenvolver essa coragem e essa resiliência para a gente conseguir caminhar com Cristo? Porque às vezes até dentro da igreja você tem dificuldade, você tem um irmão que te ofende, é conflito, é inveja, é vaidade. E esse caminhar, eu vejo que às vezes o irmão até dentro da igreja quer desistir. Ah, isso não é para mim. Ah, de repente o cara vai para o evangelho porque não gostou da homilia de um padre. Então, como a gente precisa desenvolver essa coragem, essa resiliência, para a gente caminhar dentro, vamos dizer assim, dentro dos processos da nossa vida, da igreja, do trabalho? Bom, primeiro eu tenho que entender aonde está o meu foco. Por exemplo, por que eu vou na igreja? Porque eu preciso de Deus. O meu ponto final é o céu. Aqui é uma caminhada que o ponto final tem que ser o céu. Conversão vem do latim cum versare. Cum ponto, versare, voltar ao ponto. Nós nascemos de Deus, somos a Deus. Então eu vou exercitar resiliência, exercitar tudo isso, se meu ponto final for Deus, meu foco for Deus. Eu vou na igreja, não é pelo padre que está celebrando, porque todos os padres vão fazer o mesmo rito da missa, não é pelo músico que está tocando, não é por alguém que está me olhando. Eu vou porque a igreja é o ninho quente do Espírito Santo, onde eu vou
em comunidade e de encontrar com Deus. Não importa na igreja, paróquia, não importa nada. E essa resiliência de você nascer de novo, de você buscar força, vai acompanhar até o dia que nós morremos. E quando o dia que nós morremos, que nós chegarmos no céu, acaba toda a fadiga. Até lá eu vou sempre ter que renascer, sempre ter que ter resiliência, ter que buscar força no interior, de onde eu nem sei se existe. Eu falo muito que tem coisas na vida que a nossa força aparece quando você diz assim, passa por um problema, você diz assim, nossa, foi eu. Até você duvida que você passou. Por quê? Porque você foi resiliente, porque você persistiu, você tentou, você não desistiu. E quando eu sou resiliente, persistente, busco, Deus derrama graça, muita graça, porque o que é de mim, Deus não faz. O que é dele, foi feito, ele me dá força. Aberaldo, é tão interessante. Até 2016, eu casei em 2006 e vivi uma vida numa fé vazia, uma fé oca. Falava que acreditava em Deus, falava que era católico. Mas assim, se eu visse um pecador dentro da igreja, eu falava para minha mulher, eu vou largar de assistir um jogo do Santos aqui para ver um vagabundo dentro da igreja. Essa era a minha visão. Eu achava que a igreja católica era ritualística, que não tinha sentido aquela repetição, e me achava dono da verdade. Me achava que eu conseguiria resolver todos os meus problemas. E de fato, até um certo tempo da vida, eu fui lutando, conseguindo meus objetivos. Só que numa fala sua, eu quero fazer essa conexão com a minha, é que por mais que você conquiste os seus objetivos, se você não estiver conectado com Deus, vai chegar um momento que vai ter dificuldade. Alguns falam, o Viktor Frankl fala vazio existencial, outros falam vazio espiritual, porque a nossa vida, ela precisa ter um espaço que é preenchido por Deus, só por Deus. E quando a gente coloca alguma outra coisa, por mais que a gente tenha dinheiro, tem sucesso, tem status, tem carreiras, tem bens, se você não coloca Deus na sua vida, cara, vai faltar algo, vai faltar algo. Isso de alguma forma explica quanta gente doente, com problemas emocionais, aqui em Paranaíba, casos de suicídio, pessoas com, vamos dizer assim, com uma estrutura até boa, com família, mas falta algo. Então, essa conexão com Deus, com o transcendente, com aquilo que com a nossa essência, com a nossa centelha divina, quando a gente conecta com Deus, é isso que você fala, Beraldo. A gente começa a caminhar com alegria, por mais que tenhamos dificuldades, desafios, barreiras, a gente vai caminhando e sabendo que, estando com Deus, a gente vai dar o passo e Deus vai colocar o chão. E aí eu queria perguntar para você, hoje nós temos uma geração, uma sociedade que teoricamente tinha tudo para ser feliz, para viver de forma plena. Só que de fato a gente sabe que a plenitude é só no céu. Mas poderia viver bem, com mais respeito, com mais harmonia, com mais conforto, com mais, vamos dizer assim, valorizando mais os relacionamentos. Só que a sociedade não experimenta isso. As pessoas estão se sentindo vazias, estão buscando aquele prazer momentâneo, o prazer que passa, aí cada vez eu preciso buscar mais o prazer. E aí a gente volta para a questão da escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e a escuridão, o Deus e o encardido. Aí eu queria que você comentasse, Beraldo, por que as pessoas hoje, elas escolhem passar pela porta larga e não querem a porta estreita? Bom, primeiro que faltou Deus, faltou tudo.
tudo. Não adianta ter tudo e não ter Deus. Porque tudo que eu tenho aqui nesse mundo, a traça vai corroer. Ficará. Só Deus é eterno. Então, as pessoas hoje, infelizmente, levadas pela mídia, a mídia vulgar, a mídia televisiva em especial, quer nos mostrar uma felicidade a todo custo. Você nasceu para ser feliz. Não importa como. E aí, pior que a mídia ainda diz assim, ó, Deus te quer feliz. Vai, faz. Como se o erro justificasse a minha felicidade. Eu tenho que entender, de uma vez por todas, que não há felicidade longe de Deus. Então, a primeira coisa, será que para ser feliz de verdade, eu tenho que contrariar Deus? Buscar aquilo que não está nos planos dele? Ou será que para ser feliz de verdade, eu tenho que conciliar essa felicidade que eu busco com aquilo que Deus quer para mim? Primeiro, porque o que Deus quer para mim é o melhor. É o melhor. Todo mundo que quer bater de testa com Deus, né? Não, estou bem assim, vou ser feliz desse jeito aqui, deixa eu meter a cara, a vida é curta, amanhã eu morro, né? Tem essa agora, eu só tenho hoje, amanhã eu posso morrer, eu vou ser feliz hoje, não importa como. Todo mundo que leva por esse caminho bate a cara na parede. Ah, Deus quis, não é que Deus quis, você escolheu. Você escolheu caminhar por um caminho muito largo, muito fácil de caminhar, onde todo mundo ia te aceitado como você é, só quando você se vê sozinho, abandonado, desprezado, os amigos fugiram, todo mundo te deixou, aí só como filho pródigo, só tem quem? Deus, que te abraça, te beija, coloca o anel, renova a aliança com você, te calça sandália nos pés, porque quem anda descalço é escravo, então calçado nos pés quer dizer que você é filho, não é escravo. Então assim, é necessário, meus irmãos que estão aqui ouvindo essa live, que você entenda que felicidade a qualquer custo vai te custar caro. Felicidade verdadeira é quando eu estou buscando em Deus e que eu faço felizes quem convive comigo. Não felicidade egoísta. Por exemplo, o homem que busca a felicidade no sexo desarado, usa a mulher, qualquer mulher, para a sua própria razão, felicidade, ou felicidade momentânea, não é de Deus e ainda está usando de alguém para justificar uma felicidade que não existe. Então, felicidade verdadeira é aquela que eu busco em Deus e que eu faço feliz quem convive comigo. Perfeito, Beraldo. Para a gente entrar na reta final da nossa live, eu queria trazer uma pergunta para você, eu até anotei aqui, ó. Que conselho você daria para uma pessoa que está enfrentando dificuldades na vida? Tem gente que vai ver essa live depois, tem gente que está enfrentando câncer, sabe? Tem gente que está com problemas cardíacos, tem gente que está com problemas hormonais e uma série de problemas físicos. Talvez o maior problema, esses problemas mentais, essas doenças mentais, ansiedade, depressão, crise do pânico. O que você pode dizer para essas pessoas? Que conselho você daria para essas pessoas que enfrentam esses desafios? O tema da live é importante a gente resgatar. Enfrenta os desafios da vida com Jesus ou sucumba. Aí eu quero pegar aqui o significado da palavra sucumba. Olha o que significa. Ó.
expire, faleça, morra, pereça, abata, vergue, acabe, arqueie. Então, a minha experiência de vida, a sua experiência, a sua história, Beraldo, a gente pode afirmar com certeza, que se você não tiver Deus na vida, por mais que você conquiste o mundo, as questões materiais, as questões sociais, o prazer, o sexo, o dinheiro, se você não tiver Deus, você é um homem morto. E não é que eu estou praguejando, não. Para Deus, você vai, vamos dizer assim, você escolheu outro Deus. Você escolheu um Deus que não é Deus, vamos dizer assim. Um falso Deus, o dinheiro, o sucesso, o status. Isso não é ruim. Mas quando você coloca toda a sua vida em prol disso, esquece o que é importante, aí vem o tema da nossa live. Vai chegar um momento que a pessoa vai sucumbir. A pessoa vai perecer. É o que você falou. Ou encontro o amor, ou encontro Jesus, encontro Deus pelo amor, ou escolho pela dor. É quase igual ir para academia. Eu estou com 42 anos, eu vou para academia, eu vou porque eu sou obrigado, eu não gosto. Aí eu estava pensando, se eu fosse na academia quando eu tinha 20 e poucos anos, mantivesse um hábito, uma constância de academia, o sofrimento agora ia ser menor. Então, se você não caminha com Deus de todo sempre, se você caminha pelo lado da porta larga, vai chegar um momento que Deus vai te dar uma dificuldade para te dar uma chance para você mudar de caminho. Eu falo que toda dificuldade, toda tribulação, todos os desafios são sinais de Deus para você mudar sua rota. Se você está indo por aqui e não deu certo, peraí, vou mudar de caminho. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Que conselho você pode dar, Beraldo, dentro da sua sabedoria, da sua experiência, para as pessoas que estão desanimadas, sabe? As pessoas que já perderam a esperança, que perderam o sentido, perderam a fé diante da doença, diante da dificuldade financeira. O que você pode trazer para nós de mensagem? Então, para quem está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, doença, ou cuidando de algum doente, qualquer dificuldade. Primeiro conselho, oração. Orar, agir. Orar, ação. Estar em comunhão com Deus. Para que o Espírito Santo vá iluminando o que você precisa fazer. Segunda coisa, a aceitação. Não reclamar, não murmurar, porque murmúria é a oração do demônio. Quando eu estou murmurando, estou orando a Satanás. Quando eu estou louvando, eu estou orando com Deus. Então, a aceitação. Mas não é a aceitação de dizer assim, eu sou um coitado, eu vou morrer aqui, não é isso não. É aceitar, mas também fazer a sua parte. Por exemplo, eu aceito o Beraldo que eu sou, com as minhas dificuldades, com tudo que eu passo. Esse dia mesmo, uma mulher procurou minha filha assim, uai, você é filho do Beraldo? Só por quê? Você é normal, ele é estranho, entendeu? Mas eu vejo tudo isso, eu aceito, porém eu não conformo. O que eu faço? Eu busco médicos, eu busco neurologistas, se tem alguma novidade que pode me ajudar a melhorar, porque vai chegar a velhice, vou ter mais dificuldade para andar. Então, quer dizer, são esses pontos que eu quero passar para quem está passando por dificuldade. Oração, muita oração. Não cesse de orar. Rosário diário, 4 terços, não é 4 terços diário. Rosário, comunhão, buscar a Deus em todos os aspectos. E aí, não ficar murmurando. Eu sou um coitado, Deus me esqueceu. Isaías diz que é impossível Deus esquecer alguém. Pode a mãe esquecer o filho, mas Deus não esquece nunca. Então não murmure, louve a Deus,
Ah, mas eu vou louvar a Deus porque eu estou com câncer? Sim, louve. Senhor, eu estou aqui vivo, eu estou passando por um câncer, eu te louvo porque eu estou aqui vivo ainda. Eu não morri. Você me deu a oportunidade ainda de crescer, de melhorar. E aí, com isso, eu vou entendendo essa dinâmica de que a vida é muito bela, a gente que bagunça ela. Eu vou distanciando de Deus, porque eu vou colocando na cabeça que, Deus me esqueceu. Como eu disse aqui no começo, quando as pessoas perguntam, por que Deus não te curou? Isso é uma pergunta que é um pouco usada pelos demônios para me desestimular. Deus não me curou mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, eu me aceito como sou, me coloco como instrumento de Deus na vida das pessoas, mas não me acomodo, corro atrás de melhora e oração 24 horas. O pessoal que está nos acompanhando, nos ouvindo, eu acho que isso foi um insight muito poderoso que o Aberaldo fez. Primeiro deles, eu até marquei aqui, ó, oração, aceite a condição que você viva, reconheça a dificuldade que você está passando, ou seja, aceitar. Terceiro, a ação, que é você lutar, correr atrás, buscar ciência, sabe? E também a Sagrada Comunhão, porque sem Jesus eucarístico, eu acho que nós seríamos muito vazios sem Jesus eucarístico. Aberaldo, quero deixar para você fazer uma fala final, para a gente encerrando por aqui. Eu acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui batendo papo, né? Mas você tem seus compromissos, acho que a gente pode marcar outras no futuro. Com certeza eu vou dar um pulo aí em Goiás para a gente bater um papo. Vamos ter muitos dessa aqui ainda. Eu queria trazer uma frase aqui para nós, Aberaldo, que está em Deuteronômio 30, de 15 a 18, que diz o seguinte: se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra na qual a vais, passando os Jordãos para possuíres. Então a palavra de Deus é clara. As nossas escolhas, Aberaldo, elas vão determinar o que a gente vai viver. Eu falo para os alunos, né? Não existe futuro. O futuro é hoje, o que você faz hoje. Então, a sua história, Aberaldo, sabe, o seu testemunho, a sua garra, a sua luta, cara, é muito gratificante ouvir. Eu tenho certeza que depois muita gente vai comentar o que achou, eu vou mandar para você. Vou baixar e vou colocar no YouTube para a gente compartilhar depois dessa live. Eu acho que tem bastante insights aqui que as pessoas precisam ouvir, colocar no coração e praticar. Quero passar a palavra para você, para a gente finalizar a nossa live de hoje. E gratidão, muito obrigado mesmo. Viu? Bom, eu quero primeiro agradecer a Deus por ter usado meu amigo Sol, de Nápoles, que eu apresentou o senhor, né, o professor Wesley, e fez essa interlocução entre a gente. Já foi uma ação de Deus aí, né, colocando a gente próximo. Exatamente, Deus nos conectou. E pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua pessoa que você é, e trazer aqui Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para saber o que agrada a Deus e o que desagrada. Ou seja, eu não vou me conformar, mas eu vou me transformar. Eu não vou querer mudar o outro. Porque a partir da hora que eu me transformo, o mundo que está em minha volta se transforma. Obrigado. Perfeito, Aberaldo. Gratidão mesmo, um grande abraço. E a gente vai se falando. Abraço. Deus abençoe você e sua família, Aberaldo. Fica com Deus. Amém. Até um dia aí. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.